Oi, gente, aqui é a Ed do canal Minas Rio Receitas e hoje eu trouxe para vocês um maravilhoso pão rústico com apenas 4 ingredientes na massa. Nós fizemos em duas versões, ele recheado e sem recheio. É muito fácil de fazer, fica aí que eu vou te contando os segredinhos. Não tem mistério, a massa, gente, você mistura os 4 ingredientes de uma só vez. E vamos usar aquele fermento biológico seco para pães. Aí, geralmente eu faço assim, como eu preciso da metade para essa receita, que são 5 gramas, eu coloco assim num pires e divido a metade, né? E aí eu uso essa metade e guardo num potinho fechado a outra, que aí serve para utilizar em um outro momento. Eu vou começando peneirando a minha farinha de trigo. Eu estou usando 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento, né? A farinha de trigo tipo 1, branca normal. Aí são 3 xícaras peneiradas. E eu vou colocar aí junto com essa farinha, gente, o sal, que é 1 colher de chá. Eu vou dar uma misturada aí para ele não ir em contato direto com o fermento, tá? Eu gosto de separar. Agora sim coloco o fermento e misturo aí também. Nisso eu vou acrescentar a água, que é 1,5 xícara de água morna. Se tiver um dia muito quente, nem precisa mornar a sua água, ela só não pode ser gelada, né? Temperatura ambiente, se estiver muito quente, pode ser. Senão você dá aquela mornadinha, mas é muito rápido no fogo. Você mistura tudo, né, com a colher, depois passa para a mão. A mão bem higienizada, você começa a misturar tudo. Sova só um pouquinho aí dentro da sua vasilha, seu bowl, e deixa descansar por 45 minutos. Ela ainda tá um pouco grudenta, tá, essa massa, mas é assim mesmo. Você vai colocar num lugar bem escondidinho, dentro do micro-ondas ou do forno desligado. Depois disso, você tira e dá uma sovadinha nela e divide em 4 partes. Mas agora que eu dividi também, que eu sovei a maior parte, tá? A gente sempre faz assim. Separou, você deixa ela bolinha, né? Ali do lado, que ela vai continuar o processo de fermentação enquanto você trabalha com o pedaço escolhido. Deixa ela reservada aí, e enquanto isso você sova novamente, vai botando um pouco de farinha, porque ela ainda tá, né, um pouco grudenta, até que ela desgrude bem. Eu sovei aí essa massa por uns 5 minutinhos, mais ou menos, né, cada pedacinho. E aí você vai moldando e enrolando dessa forma, que eu quero, né, no formato redondo. Eu dividi essa massa em 4, gente, só que eu vou fazer de formas diferentes. 2 eu vou fazer sem recheio e 2 com recheio, para vocês verem que essa massa serve, né, para fazer baguete, serve para fazer pão recheado. Ela é bem versátil. Você vai trabalhando ela aí com as mãos, né? E aí, quando você perceber que ela já não gruda mais na mão, tá tudo certo, aí você pode reservar. No caso, eu abri até um tamanho assim que cobrisse a palma da mão. Foi o tamanho que eu escolhi, né? Deixei ela gordinha, reservei lá no tabuleiro. Aí parti para a segunda, que eu vou fazer também sem recheio, do mesmo jeito. E fiz ela no tamanho, né, como a outra. Da palma da mão vai pro tabuleiro. Agora esses 2 pedaços aí, eu vou usar meu rolo de plástico filme, que é o meu rolo oficial, para abrir bem essa massa, como se fosse uma massa de pizza. A gente vai abrir e deixá-la bem fininha mesmo, porque eu quero um pão recheado que sobressaia mais o recheio.
a massa aí ela vai ser bem fininha, vai ser bem discreta, né? Diferente dos outros 2 pedaços que nós já enrolamos. Aí você vai colocando, acrescentando um pouco de farinha, só mesmo o suficiente para poder abrir. Aí eu abri nesse formato retângulo mesmo e tinha um frango, gente, já desfiado, cozido, desfiado. São 200 gramas desse frango, uma caixinha de creme de leite, sal a gosto e orégano. Foi o que eu coloquei aí, distribuí e fechei, né, na altura mesmo do pão. Aí você coloca um pouquinho de farinha para ela não grudar, fecha bem as pontinhas para não vazar o recheio, né? E reserva lá junto com as outras. Agora a minha última massinha, abri, vou rechear com presunto, mussarela e um toque de orégano também, totalmente a gosto, tá, gente? Aí eu coloquei mais um presunto e aí o requeijão, eu fiz uma fina camada. Esse requeijão já fiz aqui no canal, ele é super gostoso, fácil de fazer. Procura o card ou aqui em cima ou na descrição para você ver a receita e faça, que vale a pena. Você nunca mais vai ficar sem requeijão em casa. Mais um pouquinho de orégano. E agora eu vou enrolar de forma diferente. Isso eu vou fazer tipo rocambole, né? Aí vai ficar a massa no meio desse recheio. Agora esses 4 pães vão descansar por 1 hora, que é o tempo deles crescerem. Depois você vai colocar gema por cima deles para levar para assar. Nessa 1 hora que eles vão crescer, nos últimos 15 minutos eu vou te dar um segredinho para eles ficarem crocantes. Olha aí, eu estou usando um estilete que eu comprei só para essa finalidade de pães, né? E tô fazendo esses recortes para ele poder crescer, né? E aí você pode usar a criatividade do desenho que você quer fazer. Os últimos 15 minutos dessa 1 hora que eles vão descansar, você vai ligar seu forno e colocar uma forma de bolo lá dentro, vazia, no último degrau lá bem perto do fogo. Aí quando der 1 hora que você for colocar o seu tabuleiro, você coloca água dentro dessa forma. Ela vai estar super quente e com a água que você vai colocar, ela imediatamente vai fazer vapor. Esse vapor que deixa o pão bem crocante, né? E aí você passa gema para ele ficar dourado também. E a gente fica maravilhoso. Essa dica é valiosa para você ter uma crosta bem crocante. Depois de 40 minutos no forno, assaram e aquele cheiro invadiu a casa, aquele cheiro de padaria, né? Muito bom. Olha como que eles ficaram bonitos, gente. E os recheados ficaram assim maravilhosos. Não tem nem adjetivo melhor para descrever, porque foi de um sabor. E aí o de presunto ele até abriu e aí ficou até bonito, o presunto aparecendo, né? E o de frango também ficou aparecendo o recheio. Fica muito interessante. Agora vamos cortar para vocês verem como que eles ficaram por dentro. Esse pão aí que é o sem recheio, fez aquele croque-croque na hora de cortar. Olha só como que ele tá macio, apesar dele não levar leite, ovo, mas ele fica macio. E com essa dica aí, ficou com aquela crosta bem crocantinha que só o barulhinho, né, já conforta nosso coração. Não precisa nem comer, às vezes é só você ouvir aquele crocante. É muito bom, muito gostoso, vale a pena. Agora os recheados, vamos ver como que eles ficaram por dentro. Essa massa aí ficou bem fininha, né, porque ela foi bem esticada. Então ficou um pão leve, né? Um pão com recheio assim maravilhoso. Aí olha só como que dá água na boca. O recheio, o franguinho, muito bom. Agora esse de presunto, gente, ficou assim também incrível com
massa que ficou no meio dele, né? E o requeijão, ele ficou tão molhadinho, ficou maravilhoso. Vale muito a pena vocês fazerem. Ah, e tem mais uma coisa. Se você achar que é muito pão, você pode congelar e depois levar diretamente ao forno, né? Para dar aquela aquecida e você voltar a ter esse pão crocante, gostoso, parecendo que você acabou de fazer. E você que ainda não é inscrito aqui no canal, peço que você se inscreva, é de graça, rapidinho, não custa nada, mas para a gente aqui dá a maior força para a gente continuar trazendo receitas e arte, né? Porque a gente sempre termina o vídeo com uma obra de arte. E hoje eu trouxe o mestre dos mestres, gente, Pablo Picasso, para bater palma mesmo, porque é muito difícil você conseguir falar de Picasso em poucas palavras, é realmente difícil. Ele é pintor, ceramista, escultor, poeta, desenhista. É assim, muito difícil de você conseguir compilar e falar sobre ele, né? É um artista espanhol, naturalizado francês, um dos maiores mestres de arte do século XX, né? Ele, que bom, foi reconhecido ainda em vida e demonstrou toda a sua versatilidade técnica e uma produtividade artística dificilmente igualada. Porque, gente, são 1.880 pinturas, 1.335 esculturas, 880 cerâmicas, 7.089 desenhos, né? Então, assim, é muito difícil você falar em poucas palavras sobre Picasso. Ele teve como principais características a sobreposição de planos, geometrização das formas e o uso de cores moderadas. Eu trouxe para vocês essa obra que é Pão e Dish com Frutos à Mesa, de 1909. Gente, vale muito a pena vocês pesquisarem sobre ele, né? Ele tem várias fases, né, de pintura que tem influência africana. Essa já é do período do cubismo analítico. Vale a pena um tour virtual das obras desse pai do cubismo, gente. Vocês não vão se arrepender. E se fizerem nossos pães, não esqueça de botar lá no Instagram, @MinasRioReceitas. Nós adoramos ver nossas receitinhas lá. Fiquem com Deus, eu vou ficando por aqui. Até a próxima!